que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Antes de dar início, eu gostaria de agradecer a presença do nosso vice-presidente, deputado Mário Henrique Cacha, e do nosso eterno presidente dessa comissão, deputado Oscar Teixeira, que nos prestigia aqui, dando quórum nesse momento para nós fazermos aqui as deliberações da comissão. Muito obrigado aí pela presença. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mail do senhor Kleber Felipe de Brito, que deseja saber se a comissão irá debater a entrada da SAF na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e o projeto que tramita nessa possibilidade já nessa casa. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei número 3.136 de 2024, em turno único, deputado Bosco. Projeto de lei número 1.488 de 2023, em turno único, deputado Mário Henrique Cacha. E projeto de lei número 2.801 de 2024, no primeiro turno, deputado Vitório Júnior. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência avoca para si a relatoria da seguinte matéria. Projeto de lei número 463, de 2023, em segundo turno, altera a linha H do inciso 2º da Lei 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a Política Estadual de Desporto. Autor, deputado Marli Ribeiro. Deputada Marli Ribeiro propõe o projeto de lei em epígrafe que altera a Lei número 15.457, de 12 de janeiro de 2005, a linha H do inciso 2º. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo 189, segue anexa a redação do vencido, que é parte desse parecer. Na forma originalmente apresentada, a proposição em análise visava alterar a linha H do inciso 2º do artigo 4º da Lei 15.457 de 2005, que institui a Política Estadual de Desporto, de maneira que o dispositivo deixasse de versar sobre a conservação de áreas esportivas pela iniciativa privada para dispor sobre a oferta de iluminação de espaços públicos destinados ao desporto. Durante a tramitação da matéria, no primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, em vez de alterar completamente o escopo do dispositivo, seria mais adequado inserir novo dispositivo ao inciso 2º do artigo 4º para versar sobre a iluminação de espaços destinados à prática esportiva, razão pela qual o substitutivo número 1 foi apresentado. O entendimento da CCJ foi ratificado pelas comissões de mérito seguintes e pelo plenário desta Casa. Nessa oportunidade de reanalisarmos a proposição, não houve fato novo que justificasse mudança do entendimento adotado durante a tramitação no primeiro turno, razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação da matéria na forma do vencido. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 463 de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão, em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições dessa comissão. Não temos nenhum requerimento. A presidência indaga aos deputados se desejam fazer uso da palavra. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Oscar Teixeira.
meu querido presidente, nosso coronel Henrique, aqui dessa comissão de esporte, que é muito importante para a nossa casa. Tive a honra de estar presidente por volta de um ano e pouco, e assim a gente sabe do tanto que essa comissão é importante para a casa, para o desenvolvimento do esporte, para o reconhecimento da juventude e para os trabalhos que têm que sempre serem discutidos e que aqui nós, parlamentares, temos que fazer por Minas Gerais. E te parabenizar, coronel Henrique, pelo grande trabalho, pelo deputado que é, pelo grande homem, pelo defensor do esporte, pela pessoa que eu, aqui nessa casa, tive a honra de conhecê-lo e sei que o senhor dá conta do recado. Parabéns e conte comigo sempre que puder contribuir, eu, Oscar, estou à disposição. Cumprimento o nosso grande amigo e companheiro aqui de casa, Mário Henrique Caixa, um grande deputado nosso, defensor também do esporte, grande narrador do esporte, desportista, defensor e atleticano, né? E isso não precisa nem falar. E, como aqui a gente está junto, muito obrigado, sempre é bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, deputado Oscar Teixeira, pelas palavras, pelas gentis palavras. Antes de encerrar, eu gostaria de tecer um breve comentário sobre a participação importante que essa comissão teve no ano passado, deputado Caixa, deputado Oscar, que estava nessa comissão, quando essa comissão aprovou o aperfeiçoamento da nossa lei estadual do incentivo ao esporte. Depois de 6 anos tramitando nessa casa, esse projeto de lei de minha autoria foi sancionado pelo governador Zema e hoje o Estado de Minas Gerais tem à disposição dos entes esportivos 81 milhões de reais destinados pela lei do incentivo ao esporte. O que era 27 milhões passou agora para um teto de 81 milhões. Isso deve ser sempre, viu, Caixa, você como um comunicador de massa, assim, nós precisamos divulgar isso. Isso eu tenho visto, eu tenho andado por aí, que as pessoas, às vezes, vêm solicitar, deputado Oscar, recursos para o esporte, através de emenda, e eu pergunto, você já conhece o edital da Lei do Incentivo ao Esporte? Nós temos 81 milhões de reais disponíveis, porque as pessoas estavam acostumadas até então com o teto de 27 milhões, e aquilo já era esgotado no mês de abril. Estatisticamente, nós temos esse dado que no mês de abril esses 27 milhões eram esgotados. Nós tínhamos, no ano passado, um histórico de 14 milhões represados. Mas se colocar 27 milhões mais 14, nós vamos ter aí 41 milhões. Então, ainda existem 41 milhões, eu digo, não vou dizer ociosos, mas assim, que não existe o hábito de captação em cima da lei do incentivo. Então, eu conclamo aos deputados e também aproveitando a audiência da TV Assembleia e das redes sociais, de que a população mineira, especialmente os desportistas, os que gerenciam projetos sociais que envolvem esporte, a possibilidade de participar do edital da SEDESE, né, orientado lá pela nossa Subsecretaria de Esporte. O primeiro edital do ano já foi encerrado agora em fevereiro, mas nós teremos outros editais abertos. Então, a comunidade esportiva tem que estar atenta a isso, porque foi um trabalho hercúleo aqui de toda a casa para que nós sensibilizássemos o governador Romeu Zema, que sancionou essa lei justamente no período em que tínhamos as Olimpíadas acontecendo aqui no ano passado. O esporte estava muito em pauta e isso facilitou o entendimento para que o Estado pudesse fazer esse investimento, deputado Caixa, porque não é uma renúncia simplesmente do ICMS, é o governo colocar direto no projeto esportivo, pelas empresas que deveriam pagar o ICMS, que investem diretamente o crédito no esporte, compensando a nossa falta absoluta de orçamento para apoio do esporte. Então, isso, eu falo que é uma parceria de ganha-ganha. A Assembleia Legislativa, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude trabalhou para que isso fosse aprovado e agora é a hora de todos se interessarem por esse projeto, de todos correrem atrás da lei do incentivo e, principalmente, talvez o ponto mais difícil é sensibilizar as empresas para que possam participar
dessa adesão a projetos aprovados e, com a renúncia do seu ICMS para o governo do Estado, destinar diretamente a projetos esportivos, que nós já sabemos aqui os impactos que trazem na saúde, na educação, na segurança pública, pela beleza e pela força do esporte em Minas Gerais. Então, era esse o recado, era essa a divulgação, para que todos se envolvam e se interessem por esses 81 milhões de reais que estão disponíveis para a Lei do Incentivo Esporte Estadual, graças aí ao trabalho dessa casa, que aprovou o projeto de lei de minha autoria. Então, muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.